as bênçãos de Deus na nossa vida. Às vezes nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e desejamos que o outro seja culpado por nós não ser abençoado. Mas só nós impedimos o agir de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então vamos para a Bíblia. Abra vossas Bíblias lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Deus meu, Deus lindo nessa Deus. Papai da glória, obrigado, Deus. Capítulo de número 28. Fechando o livro, viu, irmãos? Fechando o livro de Atos. Nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo de número 28, somente alguns versículos. Aleluia. É extenso e não há necessidade de nós nos estendermos sobre ele todo, né? Então nós vamos estar fazendo a leitura do 3 até o de número 5. Irmãos? Deus lindo, amém. Toda a igreja já encontrou? Amém. Então vamos estar lendo. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-a no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Amém, igreja? Amém, igreja? Agora olha para o seu irmão e diz: isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Viver milagre é para crente. Viver milagre é para aquele que serve a Cristo. É para aquele que se veste no evangelho genuíno. É para aquele que faz e acontece na presença do Senhor. Se Deus te usa, deixa Ele te usar. Se você sentir vontade de pular, você pula. Se você sentir vontade de chorar, você chora. Se você sentir vontade de sorrir, você sorria. Porque Deus usa os vasos dele como Ele quer. Ninguém controla o Espírito Santo de Deus. Ninguém controla a igreja do Senhor na face da terra. Tentaram nos parar lá no passado. E olha nós aqui. Olha o povo de Deus aqui. Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque Ele é Deus. Recalabande probarabachunga. Oh, recalabande quereface. O nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Você está numa cruzada. E quando nós falamos de cruzada, de milagres, nós esperamos ver o poder de Deus. Nós não simplesmente podemos falar, nós temos que viver. Se o cristão não viver o poder de Deus, como ele pode testificar, como ele pode testemunhar, como alguém vai contar a história de outro que viveu. Falar, irmãos, nós temos que falar de nós. Quando nós pregamos o que vivemos, nós estamos dizendo para Deus: muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me ajudado. Oh, Ebenezer, o Senhor continua no controle. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver uma cruzada evangélica. Nós vamos ver um mundo dentro de um pequeno livro, a qual eu e você para ler, e nós paramos ali desde o primeiro capítulo e falamos: Jesus, eu também quero fazer parte. Ah, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Quando você lê ali no tempo de Pentecoste, ali a unção descendo, o povo falando em mistério, de manhã cedo. Ah, eu quero fazer parte. Eu quero sentir isso. Há quanto tempo nós não sentimos a presença do Espírito Santo? Há quanto tempo você não fala em mistério? Há quanto
Deus. Ah, eu pregava, mas hoje eu não prego mais. Ah, eu louvava, eu sentia vontade de louvar, mas hoje eu não tenho mais voz para louvar. Eu ia para o círculo de oração, mas hoje eu já não tenho tempo para ir para o círculo de oração. Todos os cultos eu estava na igreja. Hoje, por causa de algo, eu só vou no domingo. Precisamos do Pentecoste. Precisamos do Pentecoste. Precisamos de ver a estrutura da igreja ser abalada. Precisamos sentir aquela presença genuína. Aquilo que todo mundo falava em mistério, cada um na sua língua matre. Aquele negócio que ninguém entendia, mas Jesus estava no controle. Estava acontecendo algo bom. E a igreja do Senhor tem perdido essa essência. Nós temos perdido essa natureza. Somos crente e deixamos de ser cristão. Mudamos a nossa identidade. Hoje, se a gente acender uma candeia, a gente não consegue achar cristão, a gente acha crente. A diferença de um crente para um cristão é muito grande. Porque o cristão, irmãos, ele vive pela fé, ele anda pela fé, ele respira a fé, ele fala de fé. O crente não, irmãos. O crente, ele quando está falando com alguém, ele diz assim: viu quanto tempo o irmão fulano está desempregado? Olha, ele tem que botar currículo por aí. Também ele fica dentro de casa. Não vai mais lá. O emprego não vai lá. O verdadeiro cristão, ele diz assim: olha, o irmão fulano está desempregado. A família dele precisa de socorro. E eu e você precisamos visitar a casa dele e ver o que está acontecendo. É cruzada de milagre. Milagre começa dentro de mim e de você. O verdadeiro avivamento que Abacuque estava dizendo, irmãos, ele não acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. E isso, irmãos, não precisa de carteirinha. Tem crente que está esperando o pastor consagrar para ele ir para o campo. A grande comissão de Jesus, o ID dele é para cada um. Ou você está esperando aparecer lá no céu naquele dia com as suas mãos vazias. Eu nunca ganhei uma alma. Eu nunca ganhei uma alma. Eu nunca tive uma experiência com Jesus. Eu conto o que os outros falam, mas nunca vivi. A diferença está aí. O verdadeiro cristão, ele vive experiência. Ele deita falando com Deus, ele acorda respirando com Deus. Quando ele abre os olhos, ainda que não dê tempo dele orar, ele abre os olhos correndo e diz: obrigado, Jesus. Mais um dia está vencido. Obrigado, Jesus, porque nós passamos aí essa pandemia e a minha casa está de pé. Obrigado, Jesus, porque o meu vizinho da direita estava sofrendo, o da esquerda estava sofrendo, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Isso é poder de Deus. Isso é ser cristão. Todos aqueles que estavam seguindo a Jesus não estavam entendendo nada, mas estavam crendo. Eles largaram tudo. Cada um tinha o seu modo de vida, cada um tinha o seu meio de ganho, cada um deixou tudo. Quando Jesus passava e dizia assim: me segue, ele deixava.
Ele não estava entendendo, mas ele dizia: eu vou, porque ali está Rabi, ali está o mestre, eu vou. Jesus está passando, e quantas vezes ele está te chamando 3 horas da manhã. Você quer milagre? Ele começa no seu joelho. Ah, pastora, eu não vim aqui para ouvir a senhora falar que eu preciso orar. Eu vou dizer para você, irmãos, se a igreja do Senhor na face da terra não começar a olhar para o início da vida, o que está lá no Velho Testamento, você vai perecer. Você vai perecer. Porque o que eu estou falando para você aqui foi de homens que tiveram vida de oração. Se você for ler lá no início, você vai ver aonde Isaac estava. Vai dar glória. Oração é coisa de mulher. Vai dar glória. Meu Senhor. As irmãs têm que estar no círculo de oração. Ah, o círculo de oração tem tanta irmã. Ei, círculo de oração foi feito para orar. Círculo de oração foi feito para adorar. Círculo de oração não foi feito para a mulher, e sim para os cristãos. Aonde estava Moisés? Aonde estava Arão quando aqueles homens se levantaram contra a igreja do Senhor? Aonde eles estavam? Quando começaram tudo a falar mal da igreja, se juntaram e conspiraram, porque o núcleo começa de dentro para fora. Lembre-se disso. E aqueles homens que infelizmente quem desencabeçou ainda era parente. E ali naquele momento vira Moisés e Arão. Houve a sentença de Deus a respeito do início da história. Quem vai mandar? Quem vai mandar? Quem vai mandar? Ora, Deus só fala com Moisés e Arão. Ora, Deus só escolheu Moisés e Arão. Quem vai mandar? E ali Moisés olha e vê o que Deus irá fazer e vira para a tenda da congregação e vai orar. Oração é para cristão, irmãos. A igreja na face da terra está sofrendo porque nós não entendemos isso. Oração não foi feito lá no passado. Todo mundo dizia assim, as irmãs do círculo de oração. Mas quando você colocar no seu coração que o círculo de oração é algo tremendo no meio da igreja, é o avivamento do Senhor, é o poder de Deus em ação. Jesus, quando se sentiu angustiado, o último dia de vida dele na face da terra, aonde ele estava? E a minha Bíblia não diz que tinha mulher no meio, não. A minha Bíblia diz que ele subiu, mas subiu com os homens. E chegou lá, ele estava com a alma angustiada, ele estava com a alma ferida, ele sabia o que estava para acontecer. Aí ele diz assim: olha, ficai aqui, vigiai por um momento em oração, ficai aqui, eu vou ali orar. E quando ele volta, os homens estão dormindo. Aí é fácil falar, difícil é praticar. É fácil julgar, difícil é praticar. Você gosta de pular no poder? Eu quero ver você na unção da oração. Você gosta de orar? Você gosta? Você gosta de cantar? Olha, quem cuida da sua voz é o Espírito Santo. Você
comunhão com Ele. Se você tiver de joelho dobrado, não vem pra cá contar história, não. Depois você quer mandar, depois você quer ditar regra no meio da igreja. Quem é você dentro de casa? Quem é você? Será que a sua voz ela está sendo emprestada para Satanás dentro de casa? Será que você só louva bonito e perfeito na igreja, levando os crentes ao auge, levando a igreja a sentir o prazer? Mas quem é você dentro de casa? Me mostra quem tu és. Quem é você? Isso aqui é cruzada de milagres. Você quer ver milagre acontecer? Deixa Jesus te envolver. Quando Ele te cutucar pela madrugada, não vira para o outro lado, não. Quando você perder o sono por algum motivo, lembre-se que Deus quer um particular contigo. Quando você estiver no seu trabalho, que algo estiver acontecendo, quem é você? Quem é você? Causa divisão, causa contenda, fala mal dos outros que trabalham. Quem é você no seu trabalho? Quem é você? Quem é você? Deus te conhece. Deus te conhece. Recalabande comanai, ribandrasca comanéia. Oh, aleluias. Hoje está difícil, irmãos. Está difícil até para essa posição aqui, porque muitos pregadores, ele prega bonito, tem uma eloquência bonita, fala bem, leva a igreja ao auge, mas quem é ele dentro de casa? Muitas das vezes, quando uma pobre de uma irmã senta numa direção daquele pregador, ele começa a ter pensamentos ruins. Quem é você? De repentemente ele sai na rua, passa uma irmã com um traje diferente daquele que tem dentro de casa, e ele dá aquela olhadinha. Quem é você? Oh, recalabande que me face. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ah, pastora, a senhora leu Atos 28, mas está falando de outra coisa. Eu estou falando para você o que é cruzada de milagres. Eu estou falando para você viver milagres. É muito fácil eu chegar aqui e dizer de Paulo, porque Paulo era um homem de fé, de milagres, se manteve íntegro até o dia da sua morte. Mas eu quero primeiro dizer para você: ei, você quer ser curado de uma dor de cabeça? Quer? Não depende do pastor Leandro nem do movimento da igreja. Não depende. Vai entrar com dor de cabeça e vai sair com dor de cabeça, porque a sua língua não fica no lugar que ela tem que ficar. Milagre, irmãos, é a gente viver ele. Recalabande que ele faz. Entra o paralítico e ele sai paralítico, porque muitos precisam estar no círculo de oração e não estão. As igrejas ficam vazias. E muitas das vezes nós estamos na frente da televisão, assistindo jornal, assistindo uma novela, assistindo um futebol, assistindo algo que nos apraz, e a igreja está sofrendo. A igreja está sofrendo. Queremos ver o pastor avivado. Queremos ver a igreja cheia. Queremos ver tantas coisas acontecendo,
Mas quem vai segurar do lado esquerdo e quem vai segurar do lado direito? Quem vai ajudar para mandar querer fácil? É fácil a pastora Viviane estar aqui, ó, de joelho dobrado. É fácil o pastor Leandro estar aqui de joelho dobrado. Aonde você está? Aonde? O que é que você está fazendo 7 horas da noite? O que é que você está fazendo 3 horas da tarde? O que é que você está fazendo 3 horas da madrugada? O que é que você está fazendo 6 horas da manhã? Um horário desse você tem que estar diante de Deus. Cruzada de milagres. Vamos ver Paulo. Vamos ver Jesus. Vamos ver Moisés, Arão. Vamos ver Elias, Eliseu. Homens de milagre. Homens de autoridade. Você vai ver Eliseu no auge do seu ministério. Ele vem descendo, saindo da cidade. E ele começa a ser incomodado por um grupo de jovens. Autoridade. Uma palavra somente ele proferiu contra uma ofensa que estava sendo lançada contra a vida do profeta. E algo tremendo acontece. Queremos ver milagre. Mas é fácil a gente nos escorar em alguém. É fácil ter uma festividade, mas não ter quem apoie a festividade. É muito fácil. E ainda por cima, quando ela termina, ainda diz: poderia ter sido melhor. Se você quisesse que ela fosse melhor do que ela está sendo, você estava de joelho dobrado, você estava com a boca no pó, você estava dentro da igreja. Isso é o poder de Deus. Ninguém vai para o céu desconcertado. Eu vou partir para a glória. Só Jesus é que sabe. Só Ele é que sabe. Só Ele é que sabe. Vamos nos converter. Vamos voltar a ser cristão. No dia a qual nós somos batizados, descemos as águas, você saiu de lá cristão. Vamos voltar a ser aquele povo que antigamente se reunia numa pracinha e botava uma caixinha pequenininha de som e soltava a voz e dizia assim: olha, moradores, Jesus está voltando. Olha, moradores, Jesus está voltando. O vizinho da direita não é crente, o da esquerda não é crente. A culpa é minha e sua. Ele mandará cheio quando rédeas. E nará-se aquele face. O da frente está me afrontando. A culpa é minha e sua. Constituímos inimigos, mas não sabemos ganhar eles para Jesus. É necessário nós mudarmos. É por isso que os hospitais estão cheios. É por isso que os PSF estão cheios. É
por isso. Porque a igreja está vazia. Aí os hospitais ficam cheios. Quando você começar a entender que Jesus quer o melhor para mim e para você, os hospitais vão ficar vazios, as igrejas vão ficar cheias. Cheia de unção, cheia de pessoas, cheia de cristão. E você vai entender que Jesus é aquele que há 4 dias ele levantou Lázaro de morto. E ele não saiu de lá fedendo, não, irmãos. Ele não saiu de lá com a carne podre, não, irmãos. Ele saiu de lá perfeito, 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 porque Jesus faz tudo perfeito. Ele é perfeito. Ele faz o que é bom para cada um de nós. Meu filho está nas drogas. O que é que eu estou fazendo? Andando de um lado para o outro, ocupando a casa do pastor, ocupando a casa da irmã Maria, a casa da irmã Rita, a casa da irmã Fátima, mas meio-dia eu não estou com a boca no pó. Quero ver milagre, mas não tenho coragem, não tenho ousadia, atitude de entrar no Santo dos Santos. Ei, o véu já foi rasgado. Você não precisa do sacerdote. A tenda da congregação, você tem acesso. Você tem acesso. Ei, alabando que ele faz. Meu marido ainda não é convertido. Pastor, eu não venho para os cultos todos os dias porque meu marido não deixa. Vive implicando com o Senhor, dizendo que eu trago dinheiro, é para o Senhor. Dizendo que eu dou o dízimo, mas é para o Senhor. Dizendo. Ei, lá, ei, esse demônio tem que sair de dentro da tua casa. Ele tem que deixar a tua casa. Ei, a minha Bíblia não é mentirosa. A minha Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. A minha Bíblia diz que por causa dela ele é abençoado. A minha Bíblia diz que por causa dele ela vai se converter. Estamos falando de cruzada de milagre. E que milagre maior é você ganhar a sua casa? Diga para mim. É melhor do que uma cura, irmãos. Porque se nós partirmos com algum tipo de doença, mas ter a certeza da salvação, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui é de passagem. Nós não ficamos aqui como uma planta. Nós estamos aqui de passagem. Então é bom que eu e a minha casa sirvam ao Senhor. O tempo que eu perco vendo televisão, me enchendo de coisas ruins, ainda falando no que não entende, eu estou com a boca no pó. Levando os céus em oração e tendo milagre acontecendo dentro da minha casa. Milagre acontecendo no meu vizinho. Milagre acontecendo no meu bairro. Milagre acontecendo na cidade. Ora, o prefeito não muda. Ora, você está orando pelas autoridades ou você passa tempo questionando a autoridade? Precisamos mudar. Precisamos entender que Jesus ele falou assim: olha, oreis pela cidade, porque na paz da cidade vós terás paz também. E se eu oro pelas minhas autoridades,
Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência. Quantos crentes ficou abalado quando recebeu o resultado das eleições? Ei, igreja, tem que confiar em Deus. O nosso governo é teocrático. O nosso governo é na terra, não é no céu. Ele é teocrático. Ele não é fundamentado na terra, não. Senta quem sentar. Quem governa é Jesus. Você é intocável. Você é intocável. Você é intocável, igreja. Você é intocável, porque você faz parte do reino. Você faz parte daquela eleição que Jesus usou. Os servos dele disse assim: olha, é nação, povo eleito, escolhido, separado. Você é diferente. Você não tem que parar na esquina e começar a falar mal das autoridades. Você não tem que estar em fila falando mal porque o outro que está ouvindo está te julgando e dizendo não é crente. Não é crente. Crente tem que orar. O crente tem que entender que Deus está no controle. Assuma quem assumir, senta quem sentar. É Ele que vai governar quando eu e você tomar posição. Lembre-se que muitas vezes nós falamos uma coisa, mas vivemos outra. Lembre-se que muitos foram lá e votaram no que entrou. E aí? Depois eu vou me juntar para falar mal? Não, irmãos. Eu tenho que entender que Deus está no controle. Não vou me preocupar com nada. Creio no Senhor. Confio nele e na força do seu poder. Aleluias. 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 Estamos aqui no último capítulo do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Ora, Lucas narrou toda a história. Mas se você prestar atenção, Lucas não narrou morte. Ele narrou vida. Se você ler o livro de Atos, você vai ler vida. Vida dos apóstolos. Ele encerra o livro dele. Ele poderia ter encerrado o livro dizendo assim: olha, Paulo morreu decapitado. Paulo foi solto, passou um tempo, foi preso de novo porque a perseguição estava apertando. Mudava-se o governo e a perseguição apertou. Paulo novamente volta ao cárcere e de lá só sai morto. Mas ele não fez isso. Sabe por quê, igreja? Porque isso não interessa para nós. Como eles morreram, nós sabemos quando lemos, lógico. Temos interesse na leitura, mas isso não interessa para nós. O que nos interessa é a vida dele, todo o seu legado, toda a sua vida, o sofrimento pelo evangelho puro e genuíno. Um evangelho que não era de oba-oba, um evangelho que não era de conversa fiada, um evangelho que não era de qualquer maneira, um evangelho de oração, de unção, de jejum e de força e autoridade de Deus. Em todo momento Paulo tirava proveito. Ei, você tem tirado proveito das oportunidades que Deus tem te dado? Às vezes Deus coloca você do lado de uma pessoa para você falar do amor dele, e você em vez disso vai falar de outras coisas. Às vezes Deus te coloca numa situação para provar você, porque há tempos Deus está te acompanhando e quer mudar seu ministério, e você fecha a boca. Paulo tirava proveito de toda a situação. Lá estava Paulo, na última viagem missionária, a viagem a qual ele sofreu muito. Paulo foi preso por causa do povo que outrora
ele fazia parte. Jesus. Paulo vai para a sinagoga pregar o evangelho, e o evangelho genuíno, irmãos, incomoda. Papai da glória. O evangelho genuíno, ele dá coceira. Ele faz com que aquele outro não goste de você, não queira andar com você, não queira ir na sua casa. É o evangelho genuíno. Aí alguém pergunta assim: pastora, eu não tenho amigos, eu sou sozinho, eu ando sozinho. Todas as vezes que eu chamo alguém para ir comigo, ninguém vai. Todas as vezes que eu estou em casa, ninguém vem. Todas as vezes que eu vou numa saída, eu não tenho ninguém para ir comigo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Elias andava sozinho. Elias fazia a obra de Deus sozinho. Quando Elias partiu, Eliseu assume a autoridade. E Eliseu pega Geazi para andar com ele. Cuidado com as companhias. Geazi só fez o que não deveria. Às vezes se senta ao nosso lado, mas o coração não é nosso. Meu Deus. Eliseu falou assim: Geazi, aonde você foi? Aí ele diz a história, e ele diz assim: tu pensas que o meu coração não foi contigo? Ou seja, tu pensa que eu não sei o que tu fez? Meu Deus. Será que Deus está dormindo? Às vezes aquele que segura a nossa mão: pastor, eu estou contigo, é sério, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é o primeiro a estar falando mal. E é por isso que Jesus disse assim: olha, eu te separei, você é santo, separado. Separado. E quem é separado não tem amizade na terra, não, irmão. Não tem. Ele chora só, ele vive só, ele anda só, ele sai só. E quando ele está no vento, ele fica só. Rei, alá, sim, andarás, rei, canta. Rei, mandarás, se querer face. É melhor você estar só do que ter Geazi ao seu lado. Quando nós vivemos só, nós temos uma vida de comunhão com Deus, porque nós temos tempo para Deus. Mas quando muitos Geazi vêm à nossa casa, eles vêm com muitas histórias e nos contamina e nos estraga. E o tempo que eu poderia estar lendo a Bíblia, eu estou emprestando o meu ouvido para Geazi. Ei, calaba de comanai. Nerachei, calaba de comanébia. Isso não quer dizer que Deus não levante pessoas ungidas, não, irmãos. Deus levanta pessoas ungidas, porque quando nós estamos em pedaço, aquele que Deus levanta, ele está muitas das vezes calado e orando pela gente. Calado, no silêncio, porque crente que é crente, ele não fala, ele faz. Ele não anda por aí como os fariseus, que quando jejuava, ele tirava o cabelo da posição e deixava o rosto sujo, a roupa desmazelada, para dizer: estão jejuando. Crente que é crente, o cristão em Jesus, ele se embeleza e ele não comenta. Ele jejua 3 dias, ele jejua o dia inteiro, ele jejua meio-dia, mas ninguém precisa saber. A palavra de Deus diz para mim, para você assim: olha, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Então ninguém precisa saber quanto tempo eu tenho de oração, ninguém precisa saber a minha vida, ninguém precisa saber quantos dias eu jejuo, ninguém precisa saber, porque eu
Cristo. Aleluia. Ele é que me sustenta. Então o meu compromisso é com Ele. Ele é que precisa saber. Ele é que precisa saber. E quando nós vemos Paulo, nós temos um entendimento que Paulo, ele diz assim, de uma forma tremenda: todas as oportunidades é dada. O evangelho é para ser pregado. E Paulo, dentro de prisão, fora de prisão, pregava a palavra. Paulo sofre um naufrágio nesse último capítulo, vai parar numa ilha chamada Malta. Nessa ilha, Paulo sabia, porque crente que é crente conhece o Deus que ele serve. Ele sabia o que Deus queria com ele. Desde quando ele estava em Cesareia, preso em Cesareia, guardado ali 2 anos, ele sabia o que Deus queria com ele. Deus queria ganhar Roma. Deus queria evangelizar Roma. Deus queria pegar o núcleo da falta de fé. Deus queria trabalhar aonde não havia cristão, aonde todos eram apegados à idolatria. O nosso Deus sempre combateu a idolatria. E ali, Paulo, naquela postura, é levado preso, fica em Cesareia preso. E ele, quando se vê prestes a ser solto, ele não queria ser solto, ele queria uma passagem para Roma. Ele precisava chegar em Roma. Então ele pega e diz assim: olha, eu não quero ser julgado aqui pela minha cidadania romana, eu quero ir para Roma. Quero ir para César, me leva para César, ele me julga. E ali, com toda a sabedoria, é mantido preso 2 anos. Aí começa a viagem. Paulo, com outros presos, é levado para Roma. Toda a trajetória do cristão, quando ele tem um objetivo e Deus está no controle, acontece o que aconteceu com Paulo. Irmãos, Deus não vai te levantar de qualquer maneira. Deus não vai te entregar ministério de qualquer maneira. Deus não vai te usar de qualquer maneira. Então, tem que haver um obstáculo. E Satanás, observando a minha vida e a sua vida, ele vai ajudar. Ele vai fazer parte dos obstáculos. Mas isso é permissão de Deus, para mostrar que por onde você for como obstáculo, ele está no controle. E através, irmãos, da minha dor, da sua dor, ele vai trabalhar. Você já parou para pensar que quando o crente está no fundo do poço, é aí que Deus mais usa? Estamos cheio de conta para pagar, Deus chama para fazer alguma coisa. Aí você até se questiona: meu Deus, estou preocupado, como que eu posso pregar? Como que eu posso cantar? Meu Deus, meu filho está enfermo, como que eu posso sair para evangelizar? É aí que Deus vai te usar. É aí que Deus vai te usar. E ali, irmãos, Deus estava trabalhando na vida de Paulo. Deus estava no controle. E Paulo pega aquele navio naufraga. Paulo vai parar numa ilha. E por conta da vida de Paulo, nenhuma vida se perdeu naquele navio. Irmão, se Paulo não estivesse no navio, todos teriam morrido. Paulo simplesmente, irmãos, por causa da minha vida e da sua vida, o nosso vizinho está vivo. Ainda que ele te afronte, ainda que ele se levante contra, mas é por causa da nossa vida que eles continuam vivos. Creia nisso. Quando Deus abençoa, Ele abençoa a todos. Quando Deus faz, Ele faz para todos. Quando a chuva vem, ela vem para todos. Viu, irmãos? E Paulo, naquele navio, salvou a vida dos outros presos, que estava prestes a morrer. E ali Paulo desce naquela ilha. E ele naquela ilha
dias na ilha, Paulo prega, Paulo faz, Paulo cura. 3 meses, Paulo está pregando, Paulo está curando, Paulo está mudando a vida daquele povo da ilha. Você vai ler logo no início, que você está lendo ali onde eu parei, que havia bárbaros. Bárbaros são pessoas nativas, pessoas desconhecidas, pessoas que estão em precisão de Jesus, pessoas que não tinham conhecimento. Ora, por que o navio naufragou? Por que o navio naufragou? Por que às vezes Deus não deixa a gente ir num lugar? Por que às vezes, pastor, Deus nos segura e nos trava? Aí a gente fica questionando Deus. Passa o ônibus, Deus não deixa a gente entrar. Passa o carro, Deus não deixa a gente pegar. Aí a gente questiona Deus. Mas tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Tudo coopera para o bem. O navio precisava naufragar, porque aquela ilha de Malta precisava ouvir a palavra de Jesus. Aquele povo precisava conhecer o milagre. Paulo chega fazendo milagre. Paulo chega com autoridade. Ora, a maior autoridade foi quando aquela cobra morde ele. Aqueles homens olham e dizem assim: olha, mal saiu do naufrágio, ainda está vivo, chegou à ilha, não deve prestar, porque mal colocou a mão ali, a cobra já veio de pendurada. É homem ruim, não presta. Irmãos, quantas vezes alguém olha para nós, pastor, não presta. O ministério deve ter comprado a carteirinha. É, pastor. Quantos se levantam contra nós? Quantos estão prestes a dizer assim, ó, não dou 1 ano para a igreja fechar? Foi assim lá no ministério da gente, irmãos. Glória a Deus! Já vamos fazer 8 anos, 7 anos de festividade, 8 anos na presença do Senhor. Ei, se Satanás colocou intento no coração, vai fechar, ele vai continuar, vai fechar. E Jesus está no controle. Jesus está dizendo, vai continuar, porque a obra é minha, a obra é minha, a obra é minha, a obra é minha. Ora, se ele é de homem, vai se desfazer, mas esse de Jesus vai continuar. A obra é minha, a obra é minha, a obra é minha. Jesus dizendo desse jeito, porque ele diz assim, olha, peraí, segura aí, nenhuma porta, segura aí, nenhuma porta, segura aí, pastor, nenhuma porta, segura aí, pastor, nenhuma porta, pastora Graça, nenhuma porta do inferno. Narácia vai prevalecer contra a minha igreja. É minha, louvada e remida no sangue do Cordeiro. É minha. Você vai continuar sentado dizendo, vou pela madrugada no cemitério, eu vou pela madrugada na cachoeira, eu vou pela madrugada na macumba, eu vou. Deus vai continuar dizendo nenhuma porta. Cachoeira é uma porta, cemitério é uma porta, a macumba é outra porta. Nenhuma porta. Glória a Deus. É promessa, isso é poder de Deus, isso é unção. Nenhuma porta vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Estamos aqui. Ei, crente preocupado com macumba. O que tu anda fazendo? Como está a tua vida? Preocupado com macumba, pastor, eu deito duro. Alguém se levantou e disse para mim, pastora, pegaram o seu nome, costuraram e botaram nisso. Glória a Deus que Jesus já revelou. É mistério, igreja. Se ele revelou é porque ele está no controle. Ele está comigo, ele está contigo. Se ele revelou, tu está se preocupando por quê? Gente, quem
tem por que se preocupar. Ei, Deus te escolheu. E se Ele te chamou e te levantou, porque tem algo na tua vida. E se tem algo na tua vida, não se preocupe, é por isso que tu está vivo. É por isso que os 3 anos de pandemia tu continua aí. É por isso que tu continua cantando. É por isso que tu continua louvando. É por isso que tu continua pregando. É por isso porque Deus tem compromisso com a tua vida. Deixa quem quiser falar. Ei, Sambalá e Tobia não